No programa de hoje, o espaço de entrevista é com o Dr. Nathaniel Wieniawski, que vai fazer uma abordagem sobre saúde, né? Então, inicialmente, cumprimento o doutor Nathaniel. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite, doutor, de vir compartilhar informações aqui com o nosso ouvinte. Olha, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com milhares de pessoas e transmitir uma sementinha que eu quero plantar no coração de todo mundo sobre o estilo de vida saudável, né? Hoje, a gente recentemente recebeu uma informação do IBGE que não é muito boa. Quase 60% da população brasileira está acima do peso. Se pegar faixas acima de 60 anos, já é mais de 60%. E a gente sabe que a obesidade não é só um problema estético, de beleza, é um problema de saúde. Pessoas que têm excesso de gordura no organismo vivem menos e vivem pior. Então, quando a gente fala em melhorar o estilo de vida, não é só melhorar o peso, é trocar gordura por músculo. Então, às vezes, a pessoa pode reduzir a quantidade de gordura no seu corpo, aumentar a sua massa muscular, a balança dizer que o peso está igual, mas ela melhorou muito a sua saúde. Então, quando a gente fala em epidemia de obesidade, a gente está falando não em excesso de peso, mas a gente está falando em excesso de gordura corporal. Essa pesquisa do IBGE é uma pesquisa chamada POF, Programa de Orçamento Familiar, foi publicada há 15 dias e fala algumas coisas muito preocupantes, assim, que eu fiquei bastante preocupado mesmo. Por exemplo, o IBGE fala que 60% das crianças com menos de 2 anos de idade já provaram refrigerante, bala, biscoito, né? Que são alimentos que deveriam ser reservados para momentos especiais muito mais tarde na vida. Então isso mostra que esse excesso de peso, esse excesso de gordura tem uma raiz muito cedo na nossa vida e depende do nosso estilo de vida. É um problema cultural, doutor, entendendo que 60% das crianças com idade de 2 anos abaixo apenas, de 2 abaixo de 2 anos, ou seja, é um número bastante elevado. Muito. É um descuido, é um problema cultural. O que demonstra esse percentual, essa estatística? Eu entendo que as crianças prestam muito mais atenção naquilo que nós adultos fazemos do que daquilo que nós adultos falamos. Qualquer pai, qualquer mãe que está nos escutando, ou nas nossas muitas mídias que a gente tem aqui, sabe que um bebê não deveria estar tomando refrigerante nem comendo esse tipo de alimento. Mas o que acontece? Entre eu falar e eu dar o exemplo, eu viver essa realidade, tem muita diferença. Então, no meu diagnóstico, assim, no meu entendimento, o que acontece é que essas crianças, desde a mais tenra idade, elas veem seus pais, seus irmãos mais velhos, seus avós, seus professores, até seus médicos se alimentando mal, sendo sedentário, tendo um estilo de vida que não é saudável, e elas acabam reproduzindo isso. Então, não penso que seja falta de informação. Eu não acredito que nenhum dos nossos milhares de ouvintes aqui não sabia que refrigerante antes de 2 anos de idade não é um bom alimento. Todo mundo sabe, mas por que as crianças acabam recebendo? Porque as pessoas sabem, como eu digo, da boca para fora, não vivem essa realidade. E eu falava antes que esse excesso de peso não é um problema de beleza, é de saúde. Então, olha só, crianças que estão tomando refrigerante e que vão desenvolvendo essa obesidade, acabam vivendo menos e acabam vivendo pior, ou seja, acabam ficando mais tempo doentes. A gente sabe que quem tem excesso de gordura no corpo tem mais diabetes, tem mais pressão alta, tem mais infarto, derrame, né? A gente que vive assim na área da saúde, todo dia a gente acaba se informando de pessoas que faleceram ou que ficaram muito doentes, e a raiz do problema, a doença, é um estilo de vida que não é saudável. E o que é esse estilo de vida que não é saudável? Não é só alimentação. Além dos refrigerantes, dessas coisas que a gente estava falando ali das crianças, estilo de vida não é saudável, é sedentarismo. Por exemplo, pessoas que passam a maior parte do dia sentados, sem fazer exercício. Estilo de vida que não é saudável passa pelo estresse.
A gente, né, nós estamos com vários desafios hoje. Quem vive no Rio Grande do Sul está vivendo momentos muito... estar vivo é ter estresse, mas esse estresse crônico da gente estar sempre preocupado, estar sempre com aquela angústia na garganta, isso acaba produzindo substâncias, hormônios no nosso corpo que afeta a saúde do coração, do cérebro, da memória, provoca envelhecimento das células, até alguns tipos de câncer. Então, o estilo de vida saudável passa por boa alimentação, exercício e estar de bem com a vida, controlar o estresse. E aí vem o que eu queria comentar um pouquinho, até sobre o trabalho que a gente está fazendo no Espaço Nova Forma. A gente já viu nessa nossa conversa aqui que obesidade, excesso de peso, tem vários fatores, é multifatorial, quer dizer, tem a coisa da alimentação, tem a coisa do exercício, tem a questão dos hormônios, tem a questão das complicações médicas, tem a questão do estresse, do comportamento, do estilo de vida. Então, por que muita gente já tentou emagrecer, já tentou reduzir gordura e vem falhando? Porque hoje um profissional da saúde sozinho, por mais brilhante que ele seja, um médico, uma nutricionista, um psicólogo, ele não consegue sozinho lidar com todas essas realidades, da alimentação, do exercício, as questões médicas, as questões emocionais. Então, no Espaço Nova Forma, que esse ano a gente está comemorando o nosso 2º aniversário aqui em Nova Petrópolis, a gente tem uma equipe, onde eu sou o médico nutrólogo. A gente tem 2 psicólogas, a Vera Vioniski e a Júlia Tussi, e a nossa super nutricionista, a Sofia Rambo, onde em equipe a gente aborda todas essas questões que envolvem o estilo de vida da pessoa. Então a gente não vê aquela pessoa que está com excesso de gordura ou que está com algum desequilíbrio no seu estilo de vida como uma parte só, ou só alimentação, ou só remédio, ou só medicamento, ou só estresse, ou só sedentarismo. A gente consegue ver essa pessoa e essa família como um todo, né? Ela é vista tanto das questões alimentares, comportamentais e médicas. E eu estou muito feliz, a gente está comemorando assim, esse 2º ano. As pessoas que a gente já nem chama mais nossos clientes ou nossos pacientes, a gente chama nossos parceiros, né? Porque é um trabalho de parceria. A gente tem que estar comemorando muito sucesso na mudança de estilo de vida dessas pessoas. As pessoas que conseguem se alimentar melhor, se exercitar mais e combater as comorbidades médicas, olha, melhora a qualidade de vida. A gente fala assim, hoje eu estou na minha melhor versão. O que é a minha melhor versão? Eu estou melhor hoje do que eu estava o ano passado e eu estou muito animado porque eu vou estar melhor daqui a 10 anos que eu estou hoje, né? E isso passa pela boa alimentação, exercício e as questões emocionais que a gente está tratando lá no Espaço Nova Forma. Eu vejo, doutor, que tem procedimentos para pessoas, né, que tenha alguma doença, por exemplo, um sobrepeso, como é que é? Agora fugiu a palavra, mórbida, gordura... obesidade mórbida, né? Sim. Tem pessoas que às vezes precisam de um procedimento radical. Cirurgia. Né? Cirurgia bariátrica. Mas, que é a redução do estômago, né? Que isso. Mais comumente se chama. Isso. Né? Mas isso, muitas vezes, há pessoas que acabam voltando a adquirir um peso e as consequências são danosas, inclusive fisicamente para a pessoa. Né? Uhum. E muito disso está, pelo que a gente percebe conversando com essas pessoas, na cabeça também. Por isso que é interessante ter dentro dessa equipe multidisciplinar que vocês têm aqui, que é inclusive psicólogo. É preciso também trabalhar numa pessoa que tenha um problema de obesidade, trabalhar também as questões relacionadas às emoções, aos sentimentos, enfim. O que a gente está falando aqui, Sócrates, é o famoso efeito sanfona, né? Esses dias me mandaram uma mensagem, eu tenho tanto efeito sanfona que quando uma pessoa me abraça eu já toco um forró. Quer dizer, aquelas pessoas que reduzem de peso, mas não mudam a sua mentalidade, não mudam o seu estilo de vida, fazem uma dieta, mas não mudam o estilo de vida. Dali um tempo elas voltam a engordar,
mais até do que estavam antes. Isso a gente vê com pessoas que fazem dietas radicais, aquela dieta de gaveta, assim que eu chamo, pega uma folhinha, come alface com peito de frango no almoço e de noite varia. Peito de frango com alface, vai variando. Isso, ou medicamento, ou a própria cirurgia da obesidade, né? Se a pessoa não mudar o estilo de vida, ela volta a engordar, ela volta a ganhar peso. Então, a equipe multiprofissional, a psicóloga, a nutricionista, o médico, é para trabalhar esses aspectos do estilo de vida. Se você mudar o seu peso, mas não mudar a sua cabeça, ou seja, se você continuar vivendo, pensando, tendo o estilo de vida de uma pessoa obesa, pode demorar uma semana, um mês, um ano, mas você volta a ganhar peso. Então, obesidade é uma doença. Você falou em obesidade mórbida, né? Essa palavra está caindo um pouco. Mórbido é relacionado à morte, né? O que é mórbido é mortal. A gente sabe que a gente classifica a obesidade pelo índice de massa corporal. Eu pego o meu peso, divido na calculadora pela minha altura e divido de novo pela minha altura. Aí vai dar meu IMC. Para adulto, entre 18,5 e 25 é saudável. De 25 a 30 quilos por metro quadrado é sobrepeso. Acima de 30 já é obesidade. Então a gente classifica entre 30 e 35 obesidade grau 1, de 35 a 40 grau 2, e acima de 40, que é a obesidade grave, grau 3, que a gente chamava mórbida, ela já tem assim um risco muito grande para a vida mesmo. Já é, eu costumo falar assim, uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. A cirurgia da obesidade é um recurso muito útil. A gente tem vários pacientes que estão vivos hoje porque reduziram o estômago e reduziram o peso. Agora, aquilo que você falava, é importante repetir, para quem está nos ouvindo, nos assistindo e nos lendo, é que se você não mudar o estilo de vida, você volta a engordar, seja com dieta, com remédio, com cirurgia. Então, a presença da psicóloga, nós temos 2 na nossa equipe, é vital, porque não é assim uma questão de informação. Lembra que a gente falava que todo mundo sabe que refrigerante faz mal para a criança, que se eu só tomar refrigerante vai trazer prejuízo? Não é uma novidade. Outra desculpa que as pessoas dão: não tenho tempo. Imagina assim, tempo é uma questão de preferência. Se agora eu estou com a minha agenda super ocupada, mas se eu tiver uma dor de dente hoje de tarde, eu vou arrumar tempo no dentista. Então, tempo, ou se a minha namorada me convida para jantar fora, eu vou achar um tempo para fazer um jantar romântico com a minha gatinha, né? Tempo é questão de preferência. O que atrapalha as pessoas? É a falta de motivação. Essa é a grande dificuldade. Quer dizer, segunda-feira eu vou começar uma dieta. Aí segunda-feira eu me alimento bem, corro. Terça-feira eu faço de novo, meio me arrastando. Na quarta chove, eu já não vou correr. Na quinta tem uma janta com os amigos, eu já... né? Então, o papel do psicólogo na equipe é principalmente manter a motivação. É assim, por que eu começo uma coisa e não vou até o fim? O que me atrapalha? Por que eu me boicoto? Né? O que é se boicotar? Eu tenho um caso típico no consultório, uma paciente que a gente está atendendo, e ela tem amor por bolacha, biscoito recheado. Aí ela tem uma filhinha de 3 anos. Aí ela fala, eu pergunto, mas por que você compra biscoito recheado? Porque a minha filhinha precisa comer. Nem a filhinha dela come, sabe por quê? Porque ela come o pacote todo, não sobra para a filhinha dela comer. Então isso é um boicote. Lá na cabeça dessa pessoa que está nos ouvindo agora, ela compra o biscoito que é para a filhinha dela comer. Mas no fundo é uma armadilha que ela mesma está fazendo para ela tropeçar. E isso a gente não faz consciente, né? Então o papel das nossas psicólogas é assim, desmontar essas armadilhas que todos nós criamos para nós mesmos para nos complicar, né? De fato, tem também a nutricionista, e eu imagino que seja aplicado esse exemplo, observando pessoas que
necessariamente preciso ter um controle ainda maior. Todos nós temos que ter esse controle da qualidade de vida, da obesidade, enfim, do peso, né? E não somente as questões estéticas, como o Dr. Nathaniel falou, né? Mas para a saúde da pessoa. Mas tem pessoas que têm problemas de saúde já. Um caso, eu acho que é de se citar nesse momento aqui, que é emblemático, que é a questão da diabetes, né? Porque se a pessoa não cuidar, Verdade. vai evoluir a doença e as consequências podem ser danosas para a saúde dessa pessoa. E nutricionista, acho que nesse caso tem um papel fundamental, né, doutor? Em todos. Na questão do diabetes, a gente tem 2 tipos de diabetes, tipo 1, que é aquele insulino dependente, e tipo 2, que é o diabetes da síndrome metabólica, a resistência à insulina. O diabético é que nem o peixinho. O peixe, ele morre pela boca, o diabético também. Se ele não aprende a se alimentar bem, ele vai ter complicações. As complicações de diabetes são graves, elas complicam a retina. O diabético tem um grande risco de perder a visão, complicam o coração, o rim, né? Então o diabético, se ele não está bem controlado, bem compensado, ele está em risco, e o nutricionista, né, tem um papel vital. Agora, mais assim, além da questão do diabético, que é emblemático, a população em geral. Olha, hoje a gente vive o que eu chamo de terrorismo nutricional. Se você abre o nosso jornal ou uma revista, a gente sempre vai encontrar um mito em relação à nutrição. Hoje em dia está muito em moda: glúten faz mal, lactose faz mal, batata doce faz bem, refrigerante, a gente estava falando, faz mal. Então, assim, o que eu aprendi com a Sofia, com a nossa nutricionista, é que, em primeiro lugar, não tem alimentos bons e alimentos ruins. A comida, ela é boa. O que existe são quantidades que têm que ser combinadas e adaptadas para cada pessoa. Por exemplo, uma criança saudável, não tem nada errado ela comer um pedacinho de chocolate por dia ou tomar um refrigerante uma vez por semana. Uma pessoa diabética, ela possivelmente vai parar no hospital se ela fizer isso. Tá? Então, o papel da nutricionista é organizar, é orientar e esclarecer esses mitos, né? Então, comida, a gente não pode ficar assim, fazendo uma neurose, carboidrato, proteína, gordura. A nutricionista é o profissional que pega toda essa ciência, que tem muita informação, e transforma isso numa linguagem simples de alimentos. Então a gente não fica falando da proteína, da gordura, a gente fala do arroz, do feijão, da salada. Quem faz isso é a nossa nutricionista. Ela organiza desde uma lista de compras. Eu estava falando do biscoito recheado. Se eu tiver bolacha recheada na despensa da minha casa, mais cedo ou mais tarde eu vou comer elas. Sim ou sim, isso eu não tenho dúvida. Então, começa pela lista de compras. Se eu quero ter o estilo de vida saudável, eu vou dar preferência em comprar verduras, frutas, os alimentos integrais, né? E aí, tanta coisa, por exemplo, por que a gente quer se alimentar bem? A gente quer viver mais e melhor. E numa festa, faz parte de viver mais e melhor. Então, assim, tem gente que tem medo de comer. Olha, eu não quero engordar, então eu não vou na festinha de aniversário. Grande erro. A nossa nutricionista ensina, por exemplo, se eu quiser ir numa festa de aniversário, eu posso comer uma maçã antes, comer um sanduíche integral antes, não chegar com fome naquele lugar. A gente fala muito lá no Espaço Nova Forma em 6 refeições por dia. O que é 6 refeições por dia? Café da manhã, almoço e jantar. No meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, um lanche saudável. A gente que fala comer em 3 horas. Eu acho que não tem que ficar neurótico assim, olhando no relógio, né? É tomar um bom café da manhã, almoçar bem, jantar bem. E no meio da manhã, no meio da tarde, no meio da noite ou antes de dormir, fazer um lanche saudável. E para cada pessoa, por exemplo, quem tem diabetes vai ter um tipo de cardápio, quem tem anemia vai ter outro, quem está com muito peso vai ter um tipo, quem é atleta vai ter outro. E a nossa nutricionista é a pessoa que pega toda essa ciência
e transforma isso numa linguagem simples, organizada e fácil de ser seguida. Muito bem, aí tem dicas importantes, né, nesse trabalho aí multiprofissional que é realizado então no Espaço Nova Forma, que conta então com, são duas psicólogas, né? Sim, duas psicólogas. A Júlia Subtil, como é que é? Sutil, né? Júlia Subtil Tussi. Subtil Tussi, também a Vera Regina Subtil Vioniski, além da nutricionista então a Sofia Amanda Rambo e o médico nutrólogo, com quem eu converso aqui, que é o Dr. Nathaniel Vioniski. Qual que é a função do médico nutrólogo dentro desse contexto, doutor? Então, muita gente pergunta qual é a diferença entre nutrólogo e nutricionista, né? O médico nutrólogo, ele é um médico especialista nas enfermidades da nutrição. Quais são as doenças da nutrição? Essas que a gente está falando. Diabetes, anemia, obesidade, osteoporose. O nutrólogo, então, é um médico que pode fazer diagnósticos, medicamentos, procedimentos para tratar essas doenças. É muito parecido se você comparar o psicólogo e o psiquiatra, né? O psicólogo é um profissional da saúde que trabalha com as emoções, o psiquiatra também, mas como ele é médico, ele pode usar medicamentos e usar outros procedimentos. O nutrólogo também, além de aprender e de seguir esse trabalho com a nossa nutricionista, como médico nutrólogo, algumas vezes a gente lança mão de medicamentos, suplementos, fibras e outros procedimentos. Agora, o legal é repetir aquilo que eu falei no começo da nossa entrevista. Nem a psicóloga, nem a nutricionista, nem o médico nutrólogo conseguem sozinhos abordar todo esse universo que é a pessoa e a família de quem está acima do peso. Então, o grande charme, o grande diferencial do nosso trabalho, assim, que a gente está muito orgulhoso do trabalho que a gente tá fazendo e muito animado com o trabalho que a gente ainda vai fazer nos próximos anos, o grande diferencial é esse trabalho em equipe, né? Uma equipe unida, né? Nós unidos somos muito mais fortes. Lá na Nova Forma a gente tem duas opções de tratamento, individual e em grupo. Então, para quem prefere um tratamento individual, às vezes algumas pessoas não podem, por algum motivo, serem agrupadas, como a gente fala. E a opção em grupo é muito interessante. A gente tem alguns grupos nos horários reverso, quer dizer, pessoas que trabalham de dia fazem o grupo à noite, pessoas que têm compromisso à noite fazem o grupo de dia. E o grupo, além do profissional, o grupo também faz parte da equipe, né? Aquela competição positiva, aquele exemplo, por exemplo, eu estou contando uma coisa aqui, o grupo todo está se identificando, todo mundo já viveu. Então, uma coisa é o médico ou a nutricionista ou a psicóloga falar para o paciente: meu amigo, isso acontece, isso é assim, assim. Outra coisa é quem está do mesmo lado, vamos dizer assim, sofrendo esse tipo de situação, dizer: você não está sozinho, isso acontece comigo também, eu já passei por isso. Então, os resultados que a gente tem tido nos grupos, né, a gente chama grupos operativos, eles têm como a função mudar o estilo de vida das pessoas, são dramáticos, assim, né? Pessoas que estão comemorando já 1, 2 anos nesse grupo, se a gente somar o peso de todas essas pessoas que já passaram ali, já dá algumas toneladas, assim. E a missão é transformar o mundo num lugar mais leve e mais saudável, né? E a gente tem realizado isso. De fato, a gente está numa cidade que se destaca, né, em longevidade, somos campeões atualmente no estado, né? Mas não basta apenas viver bastante, tem que viver bem, qualidade de vida, show, né? Estar de bem com a vida. E eu acho que, fazendo a minha interpretação desse contexto, né, por assim dizer, os profissionais nessa equipe multiprofissional aí, né, unidos seremos mais completos no tratamento, né, de oferecer as opções e as formas de tratamento, né, e para essas pessoas que enfrentam, mesmo que pretendam se precaver, né, de uma obesidade, né, pode ser também um trabalho preventivo nesse sentido, né, doutor? E o grupo, unidos, seremos mais fortes para vencer esse desafio, né? Você interpretou corretamente, né? Eu queria falar uma palavrinha sobre longevidade aqui em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha.
Em 2014, o IBGE falou que no Brasil a gente já tem 23 mil brasileiros com 100 anos de idade ou mais. Olha, isso é para os nossos ouvintes aí, é uma mensagem muito otimista. Se hoje já tem 23 mil brasileiros com 100 anos ou mais, nós aqui que nos alimentamos bem, que fazemos atividade física, que controlamos o nosso estresse, nós vamos chegar até os 150, né? Quem é que vem comigo? Agora, a grande questão é como chegar. Você estava falando aí das pessoas, né, aqui da Serra Gaúcha. Todo mundo vai concordar comigo que quantidade sem qualidade não faz sentido. Quer dizer, não adianta nada eu chegar com 100 anos, com doença de Alzheimer, deitado numa cama de fraldinha, sem lembrar das pessoas que eu amo. Então, isso que a gente está falando nessa manhã aqui para os nossos ouvintes, leitores, pessoal do blog, do site, é vital, é viver mais e viver melhor, com estilo de vida saudável, atividade física, boa alimentação, controle do estresse, eu consigo viver mais e com a minha memória boa, com meus músculos bons, com o meu humor bom, né? E é isso que o intestino funcionando bem, controle da pressão, do diabetes, e com isso a gente vive melhor, né? Então, essa é a sementinha que eu gostaria de deixar plantada no coração de todo mundo, da gente melhorar o estilo de vida, né? Não buscar mais uma dieta, nem uma cirurgia, um remédio novo, mas buscar uma nova forma de viver. Por isso que a gente chama espaço nova forma, né? Uma nova forma de se relacionar com o alimento, com o exercício, com o dia a dia. De fato, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, né? Certamente um trabalho aí muito nobre, né? De propiciar às pessoas, né? Vida longa e vida com qualidade, viver bem, viver mesmo, de fato, né, doutor? É isso aí. É verdade. Muito bem. Quais são os contatos aí, doutor? E se quiser também informar o endereço, horários, enfim? Então, os horários comerciais, nós temos uma pessoa que a gente chama o quinto Beatle. Lembra que os Beatles eram 4? Então, nós somos os 4 lá na Nova Forma, 2 psicólogos, o médico e a nutricionista. E o quinto Beatle é a Cris, que é a nossa secretária, né? Ela que organiza essa agenda, ela que encontra o melhor horário para o nosso paciente. Então, se você se identificou, quer saber um pouquinho mais sobre isso que a gente conversou agora aqui de manhã, liga para a Cris no 3281-1767. A Cris está lá no horário comercial. Ela vai poder explicar os horários, as modalidades. As pessoas vão ter curiosidade de saber de preços, valores, né? A Cris é muito boa de fazer negócio. Então, no 3281-1767, né? Você tem todas as informações. A clínica, ela está ali na rua do hospital, na frente do supermercado da Marina. Então, a gente está lá no horário comercial, de braços abertos, para juntos transformar o mundo num lugar mais saudável e mais leve, né? Muito bem. Obrigado, doutor, pela participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade e nos vemos em breve, cada vez na nossa melhor forma, na nova forma.